Boa noite, graça e paz. É bom nos encontrarmos aqui novamente no canal. É bom podermos nos encontrar, mesmo que virtualmente, para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Eu gostaria de meditar nessa noite no texto de Mateus. Você que tem a sua Bíblia e quiser ler, nós meditaremos no texto do primeiro capítulo de Mateus, do versículo 18 ao versículo de número 25. Nós faremos a leitura do texto enquanto nós meditamos na grandeza de Deus. Alguns dias foi o Dia dos Pais e nós meditamos nesse texto ali na nossa igreja presbiteriana independente, localizada no bairro Palmeia. E nós conversamos a respeito de José. José, o pai de Jesus. Aquele homem cujo nome era bastante comum, o primeiro servo de Deus que a Bíblia relata a receber esse nome foi o filho de Jacó com Raquel. E Raquel dá à luz aquele filho depois de um longo tempo sem poder conceber. E aquela mulher dá à luz àquele menino e diz: olha, ele se chamará José, porque eu quero que o Senhor me acrescente mais filhos. José significa possa Deus acrescentar. Um nome sugestivo, um nome, digamos assim, de gratidão, de busca da presença de Deus. E é interessante que quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos vários Josés. José era um nome bastante comum, talvez até pelo seu significado. Nós encontramos o pai de um dos espias ali no deserto, o pai de Gal, que foi espia pela tribo de Issacar. Nós temos um dos filhos de Asaf, um famoso cantor no tempo do rei Davi. Nós temos dois ascendentes de Jesus na genealogia de Jesus, registrada por Lucas, capítulo 3, de 25, ou no versículo 25 e no versículo 30, nós encontramos dois homens que se chamaram José. Nós temos um israelita que se casara com uma mulher estrangeira no tempo de Esdras. Nós temos um sacerdote do tempo de Neemias, que também tinha esse nome. Um dos irmãos de Jesus teve outros irmãos, e um deles se chamava José, a saber, os outros se chamavam Tiago, Simão e Judas, é o que diz Mateus 13, versículo 55. Nós temos o judeu de Arimateia, que foi aquele que pediu o corpo de Jesus para que pudesse sepultá-lo, José de Arimateia, como é conhecido. Nós temos um seguidor de Jesus que disputou a 12ª cadeira apostólica após a morte de Judas, disputou com Matias, mas a Bíblia diz que Matias foi o escolhido para ocupar aquela cadeira. De repente nós podemos dizer que José ficou na suplência, o 13º apóstolo. O nome do próprio Barnabé, um servo de Deus que foi muito usado na obra dele nos tempos da igreja primitiva. Atos 4, versículo 36, nos diz que o nome de Barnabé era, na verdade, José. E ele foi denominado Barnabé por ser, assim, um homem consolador. O esposo de Maria. A Bíblia nos diz que Jacó gerou José, versículo 16 de Mateus 1, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. É esse José, pai de Jesus, marido de Maria, que eu gostaria de destacar nessa noite. E destacar no sentido da sua paternidade. José foi um exemplo de bom pai. Mas por quê? Porque um bom pai é um homem justo. A palavra de Deus nos diz no versículo 18 de Mateus 1 que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes
de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. José era um homem justo. E eu diria que não só justo no sentido moral. O salmista, lá no Salmo 1, ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem para no caminho dos zombadores. Com certeza, José seria um homem justo moralmente falando. Mas eu acredito que José era justo também no sentido de ter prazer nas coisas de Deus. O salmista ali no Salmo 1, ele continua. O homem justo, ele não é apenas moralmente, mas a Bíblia diz que antes, o homem justo tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, na lei de Deus, ele medita dia e noite. José era esse homem justo. Tanto é que no versículo 22 do texto de Mateus 1, a Bíblia nos diz que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Esse profeta era Isaías. Lá no capítulo 7, versículo 14... do texto de Isaías nós encontramos esse versículo. E provavelmente José o conhecia. Por isso que José teve, digamos assim, mais facilidade em ponderar toda aquela situação aparentemente estranha que lhe sobrevinha naquele momento. Muito provavelmente José tenha duvidado de Maria, mas eu e Maria não tivemos relações íntimas. Nós estamos a aguardar o nosso tão sonhado, tão esperado casamento. E agora Maria grávida? De quem? José decidiu separar-se dela secretamente. Ele poderia expô-la. Ele poderia entregá-la ao sacerdote. A lei de Deus, lá em Levítico 20, versículo 10, dizia que o adúltero e a adúltera deveriam ser apedrejados. Era a pena de morte para o adultério. Mas, ao invés de agir legalmente, José preferiu, naquele momento, agir de conformidade com a graça e a misericórdia de Deus. Não interessa se Maria pecou. Talvez antes de Jesus, José já tivesse aplicado a lei do amor. Jesus, diante daquela adúltera, disse: olha, eu posso, mas não vou te condenar. Vá e não peques mais. José é um exemplo de bom pai. José é um exemplo de servo de Deus, porque era um homem justo. Mas eu diria que José também é um exemplo de bom pai, exemplo de servo de Deus, porque José foi sensível à voz de Deus. Versículo 20 e 21. Tendo José isso em mente, isso o quê? Separar-se de Maria. Um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. José provavelmente tinha muita coisa na sua mente, no seu coração. O texto nos diz que aquela problemática estava em sua mente. Quem é o pai dessa criança? Mas José não questiona a ordem de Deus. Quantos chamados para alguma missão questionaram? Eu não sei falar,
não passe de uma criança. Envia quem tens de enviar. Vou para outro lugar. José não questionou a ordem de Deus. Deus se chega para José e diz: olha, José, não temas receber Maria. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Como eu já disse, provavelmente José conhecia muito bem o texto de Isaías e José sabia que em algum momento na história uma virgem engravidaria e daria à luz um filho, a quem todos chamariam de Emanuel, o Deus conosco, o Deus que veio habitar entre nós cheio de graça e de bondade. José não pediu nem explicação detalhada. O que eu vou falar? Se eu continuar com Maria, vão pensar que então eu e ela é que adulteramos. Como que eu vou me portar? O que eu devo fazer? O que eu devo falar? Que justificativa que eu devo apresentar diante dos nossos parentes, diante da sociedade? Ele poderia ser mal visto por todos. Mas José sabia que aquilo vinha de Deus. Então, aquele homem, sendo justo, ele foi sensível ao que Deus lhe falava. José é exemplo de bom pai, porque era um homem justo. José é exemplo de servo de Deus, porque era um homem, ou foi um homem sensível à voz de Deus. Mas em terceiro e último lugar, eu diria que José foi um exemplo de bom pai, exemplo de servo de Deus, porque foi um homem disposto a obedecer. Versículo 24 e 25 do texto de Mateus 1 nos diz: despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade enquanto ela não deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Jesus. José não a conheceu na intimidade enquanto ela não deu à luz Jesus. Quer dizer que depois eles tiveram vida normal de marido e mulher. Tanto é que tiveram outros filhos, como eu já mencionei. Se você quiser conferir, Mateus 13, versículo 51, 55, nos apresenta esses nomes. José despertou do sono e fez tudo conforme lhe ordenara o anjo do Senhor. Deus é quem mandou. Deus é quem manda, eu preciso obedecer. Foi a decisão de José. E José obedeceu a Deus quando recebeu Maria. José obedeceu a Deus quando foi a Belém, porque convinha que Jesus nascesse ali. A profecia de Miqueias assim dizia. Ele poderia ter dito, já que agora Maria está grávida, eu não vou recensear, eu não vou cumprir a ordem desses romanos. Mas ele cumpriu a vontade de Deus, porque assim cumpria que se realizasse as Escrituras. Na bênção de Simeão e Ana estava presente José. José fugiu para o Egito para que o menino não fosse morto, mas um sacrifício em obediência à vontade de Deus. José aguarda no Egito para só depois voltar para sua terra. José, pelo que nós podemos ver pelo relato de Lucas, levava a sua família para adorar, para cumprir a vontade de Deus. Versículo 41 de Lucas 2 nos diz: os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém de acordo com o costume da festa. José é um homem que provavelmente ensinou obediência aos seus filhos. Versículo 51 de Lucas, capítulo 2, nos diz: ele desceu com seus pais indo para Nazaré e obedecia a eles. Que José nos sirva de inspiração nessa nobre missão de ser pai. Que José nos sirva de inspiração na nossa caminhada na presença de Deus, na nossa caminhada aqui na face da terra.
Que nossos filhos, nós que já somos pais, mães, olhem para nós e vejam em nós exemplo de bons pais, exemplos de boas mães, pessoas que são justas na presença de Deus, pessoas que são sensíveis à voz do Senhor, pessoas que são obedientes ao que Ele nos manda. Se Deus é quem manda, eu preciso obedecer. Porque quando nós obedecemos, diz o salmista, tudo o que o justo faz prospera. Esse é o desejo do meu coração para cada um de nós. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, te louvamos por José, que foi exemplo de bom pai. Por que não dizer exemplo de bom marido? Exemplo de servo de Deus. Porque foi um homem justo. Porque foi um homem sensível à tua voz. Porque foi um homem disposto a te obedecer. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, ser inspirados em José e vivermos, Deus, vidas exemplares em Tua presença. Tens misericórdia, Pai, ajuda-nos na nossa caminhada. Aquele, ó Deus, que já se acha firme em Teus caminhos, fortalece ainda mais. Aquele, Deus, que se acha desanimado. Aquele que se acha afastado, Pai, tenhas misericórdia. Incomoda, Pai. Que o Teu Santo Espírito vá até essa pessoa, Deus, e fale a esse coração. Aqueles que ainda não te conhecem, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, manifesta o Teu poder. Em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor trabalhou na vida de José, para compreender que aquele que Maria trazia no ventre era do Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, que aqueles que ainda não te seguem possam reconhecer, Deus, que sem ti nada somos, que sem ti nada podemos fazer. Tens misericórdia, Pai, do nosso mundo. Em nome de Jesus, Pai, eu sei que Tu tens um propósito, Deus, com essa pandemia que tem assolado o nosso país, que tem assolado o nosso mundo. Ó Pai, em nome de Jesus, faze-nos compreender, Deus, a Tua vontade. Faze-nos, ó Deus, nos achegar para mais perto de Ti. Faze-nos, ó Deus, nos arrepender dos nossos pecados. Faze-nos, ó Deus, compreender os Teus caminhos. Faze-nos, ó Deus, compreender a necessidade que temos de Ti. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa os enfermos. Abençoa, Deus, aqueles que estão em leitos de hospitais. Abençoa aqueles que se acham em recuperação em casa. Abençoa, Deus, as famílias enlutadas, Pai, que perderam seus entes queridos pela Covid. Tens misericórdia, Pai, consola aqueles que perderam seus entes por tantos outros motivos. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Deus, a Tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, tens misericórdia do Teu povo. Ó Deus, que o Teu povo viva, Deus, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, Deus, que por meio do Teu povo, vidas possam ser alcançadas, Deus, por Tua graça, por Teu poder e por Tua misericórdia. Abençoa, Deus, aquele que está triste nesse momento. Abençoa aquele que está deprimido. Abençoa, Deus, aquele que está, ó Deus, sem esperança. Em nome de Jesus, Deus, trabalhe nessa vida. Trabalhe nesse coração. Na nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida
de cada um. Se inscreva no canal, compartilhe a mensagem. O nosso desejo não é ter seguidores, mas sim o nosso desejo é que o nome de Jesus seja exaltado. E por isso eu te convido a ser canal de bênçãos na vida das pessoas. Quem sabe, por nosso intermédio, alguém seja alcançado pela graça de Deus. Continuamos à disposição, nosso WhatsApp é o 34 99886 8062. O nosso celular é o 35 98714 1535. Queremos receber o seu pedido de oração, queremos colocar a sua vida diante de Deus, queremos ouvir a tua bênção, a bênção que você recebeu de Deus, queremos agradecer a Deus por isso. Queremos crescer juntos, queremos caminhar juntos, até que Jesus volte e nos leve para vivermos para sempre com Ele ali nos céus. Um abraço, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um e até o nosso próximo encontro.